hoje nós vamos estudar algo e analisar o termo Matzliach, sucesso. E nós vamos compreender algo, vamos ter que ampliar um pouco a mente, né? Vamos entender vários conceitos de uma maneira mais ampliada, para nós compreendermos algo de extrema importância. O que é o sucesso na sua vida? Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa óbvia. Não é um conceito simplista. Muita gente acha, então, será que vai falar que o sucesso não é a prosperidade, a riqueza, isso não é o sucesso? Não é esse o ponto. Não é esse o inyan, o assunto. O assunto é, Yosef, ele se transformou no segundo homem mais rico do Império Egípcio. O segundo homem mais poderoso, muito rico. Um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Aí você diz, mas espera aí, esse é o sucesso? Ou isso não tem nenhum valor? Nenhum nem outro. Falei para vocês, vamos ter que ampliar nossa mente. Isso é uma consequência. E nessa configuração tão grande, também um propósito divino. Mas uma consequência. Isso faz parte de uma configuração. Ele poderia ter se tornado bem-sucedido sem ter sido um dos homens mais ricos do mundo na época. Mas o que nós vamos falar é algo para que você possa refletir e você possa olhar para a sua vida de uma maneira mais precisa. Tanto a pessoa que tem uma prosperidade financeira, como aquela que está sempre com dificuldade de alcançar até um sustento que seja adequado para a sua vida. Se você entender o assunto desse vídeo, isso vai ajudar você. A história sobre Yosef, ele foi vendido pelos irmãos, e nós vamos tratar quando ele já está numa posição de escravo. O texto diz, Vayehi Hashem et Yosef, Hashem, Deus estava com Yosef, Vayehi Ish Matzliach, e ele era um homem bem-sucedido. Matzliach. Gente, imagine se alguém ligasse para você e dissesse assim, olha, eu alcancei um sucesso, estou bem-sucedido. Você fala, o que aconteceu? Fui vendido como escravo. Que isso? Não faz sentido. Como assim? Vendido como escravo? E você está bem-sucedido? É o que está dizendo o texto. Matzliach. Ele era bem-sucedido. E mais do que isso, continua o texto dizendo, né? Vayehi bebeit Adonav, ele estava na casa do senhor dele, quem comprou ele, o Potifar, um egípcio, ele era chefe dos matadouros, oficial do faraó. Muito bem. A Mitzri, né, o egípcio. Vaiare Adonav, e o senhor dele, que Hashem ito, que Hashem, Deus, estava com Yosef. Vechol asher hu ose, Hashem matzliach beyado. Tudo que via a mão dele fazer, Yosef fazer, ele era bem-sucedido. Em outras palavras, o Potifar, ele coloca Yosef como o principal mordomo dele,
cuidando de todas as coisas dele, porque o Potifar vê que com Yosef ali perto ele está prosperando. Gente, imagine uma empresa muito grande, um homem muito rico, o dono da empresa, e a pessoa que tivesse o menor salário da empresa, mandasse uma mensagem pela secretária dele falando: olha, eu quero dar um abrahá para ele, uma bênção para ele. O dono da empresa talvez iria morrer de rir. Ele falou: como? A pessoa tem o menor salário da minha empresa, tem um trabalho muito simples, quer me dar um abrahá, uma bênção? É o que Potifar está falando. Ele está pensando: esse meu escravo, tudo que ele faz, Deus está com ele. Eu vou prosperar porque ele está junto de mim. Então colocou ele para ser a pessoa que iria tomar conta de toda a sua, né, de todos os seus negócios, menos obviamente, a esposa dele, a esposa do Potifar. Até agora a gente está vendo o termo matzliach numa circunstância difícil, né, da gente encaixar esse termo, porque foi vendido como escravo e está dizendo que ele está bem sucedido, a Hashem está cuidando dele e ele está bem sucedido em tudo. O Potifar deixou ele encarregado de tudo, porque o Potifar está vendo que ele também está prosperando por causa de Yosef, por causa do escravo Yosef. E o termo matzliach, ele está sendo aqui citado. Muito bem. Aí acontece algo. A esposa do Potifar levanta os olhos para Yosef. Ela fica atraída por ele. E ela quer que ele se deite com ela. Então Yosef fala: olha, o seu marido, né? O seu marido me colocou responsável por tudo, menos você. Eu não posso fazer isso com ele. Eu não posso, né, fazer uma coisa dessa, né? E ela então insiste, e ele fala: olha, como eu poderia cometer tão grande mal e pecar contra Deus? Eu não posso fazer isso. É adultério isso, é Sheva Mitzvot, que é para todas as nações, não só para o povo judeu. E aí ela fala assim com muita astúcia, né? Ela fala assim: olha, faz o seguinte, porque diz assim, ela falava a Yosef dia a dia, e para se deitar com ela e ficar com ela. Ela falava assim para Yosef: Yosef, só deita comigo, não precisa fazer nada, né? Só deita um pouco comigo, você também passou muita dificuldade. Ela passava aquela coisa maternal de consolar ele, mas ele entendia o que ela estava falando. Ela falava: deita, fica comigo um pouco, deita comigo. Ele entendia. Ela dizia: deita comigo, porque se você deitar comigo, ela vai seduzir ele, e ele então vai cometer adultério. E fica comigo. Ele entendia. O que ela estava dizendo fica comigo no Gehinnom, ou seja, no lugar onde se conserta o que foi quebrado, limpa o que foi sujo, né? Conhecido como o termo inferno. Então Yosef, ele rejeitou isso. Um dia ele entrou, ela pegou a roupa dele e difamou ele. Ele foi difamado em todo o Egito e foi chamado de que ele estava zombando da casa do Potifar. Ela falou para ele isso: esse escravo você trouxe para cá, tentou, né, me forçar, enfim. E Yosef, ele vai para a prisão, literalmente um buraco. A prisão era embaixo, um buraco mesmo. Ele vai para a prisão. É muito curioso aqui que diz assim: Deus estava com Yosef e ele mostrou-lhe benevolência, fazendo encontrar
graças aos olhos do chefe da prisão. Impressionante. Hashem com Yosef em todo lugar, e Yosef usando de maneira muito precisa o conceito de Ashgaha Pratit, supervisão divina, particular que o Criador tem, confiando nele que tudo aquilo iria ser para o bem. Então ele tinha essa visão e ele tinha uma conexão muito grande com a Kadosh Baruch Hu. Aí vem de novo o termo, né, que fala que o chefe da prisão não tinha que ver nada do que estava sob sua guarda. Né? E por que isso? Aí diz, Ba'asher Hashem ito, porque Hashem estava com ele, com Yosef. Ve'asher hu ose, Hashem matzliach. De novo o termo sucesso. A pessoa ligou para você e falou, olha, estou fazendo sucesso, estou bem sucedido. O que aconteceu? Fui vendido como escravo. Mas como? Que sucesso é esse? Aí depois a pessoa liga para você, olha, também estou fazendo ainda mais sucesso. O que aconteceu? Fui difamado, estou preso. É uma coisa que não entra na cabeça, né? Quando o nosso pensamento está curto. Agora nós vamos ampliar a mente e vamos entender. Depois disso, o copeiro, a pessoa que leva o copo com vinho para o rei, e o padeiro que faz o pão para o rei, os dois são presos, há uma suspeita sobre os dois, eles, cada um, ficam na prisão de Yosef, está encarregado, o chefe da prisão colocou ele para resolver tudo, e Yosef é conhecido como, porque ele foi muito difamado em todo o Egito. Esses dois têm um sonho, enfim, Yosef, ele interpreta o sonho dos dois, o padeiro é morto, é enforcado, e o que leva o copo, chamado copeiro, né, leva o copo para o faraó, ele é solto, e Yosef pede a ele para falar sobre ele. Muito bem, o tempo passa, ele não fala sobre Yosef, até que chega uma hora que o faraó ele tem um sonho. Vou passar o texto como nossos sábios explicam, como realmente aconteceu. Toda a Torá oral ela é resumida, mas toda a Torá, escrita, ela é resumida, ela é condensada. E quando foi dada a Torá escrita, Hashem, ele deu a Moisés, a Torá oral. E a Torá oral ela amplia, né? Traz uma compreensão ampliada da Torá escrita e ensina as coisas que estão subentendidas, as coisas que estão indicadas de uma maneira mais condensada, enfim. Então, na verdade, o que aconteceu foi que o faraó teve um sonho, ele teve esse sonho e alguns sábios dizem que ele lembrava do sonho, depois esqueceu o sonho. Depois ele teve outro sonho, lembrou, depois esqueceu o significado, enfim, ele ficou muito preocupado, ele sabia que era uma coisa muito importante, chamou todos os sábios, não tinha como enganá-lo, porque se alguém desse uma interpretação errada, ele saberia que não era aquela, porque ele havia captado e esquecido. E ninguém soube responder, então o copeiro disse, olha, tem um homem que está preso, que é escravo do Potifar, e ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. O padeiro foi morto, assim como ele falou, e o meu sonho também. Então, o faraó, ele manda chamar Yosef, ele troca roupa, corta o cabelo, se prepara, chega na presença do faraó. Então, o faraó, ele diz assim, vai Omer faraó, parou, ele Yosef. O faraó disse para Yosef, Halom halamite, um sonho, eu sonhei. O foter en oto, resolver, interpretar esse sonho, ninguém. Vani chamate, eu ouvi, alecha, sobre você. Lemor, tishma, halom, liftor, oto. Que você ouve o sonho e sabe a interpretação, resolve o sonho, sabe o que ele significa. Aí o que Yosef responde para o faraó?
E Yosef fala assim, Lemor, ele diz, Biladai, Elokim Yane et Shalom Parou. O que ele quis dizer? É sem mim. Eu não sou nada. Quem vai ajudar o Parou, Elokim. Gente, Yosef tem a chance de estar diante do faraó. Alguém falaria, aproveita a oportunidade, mostre a serviço, né? Fala para o faraó, foi me dado um dom. E com a ajuda de Elohim, eu vou resolver, ou seja, causar uma impressão. Não, ele falou, sem mim. Em outras palavras, eu não sou nada. Nada, nada, nada. Quem vai lhe ajudar é Elohim. Ou seja, ele faz o caminho oposto. Ele tem a oportunidade de estar com o homem mais influente que pode libertar ele. Mas ele entende que não. Ele entende o que é Ashgaha Pratit. Ele entende o que é a supervisão do Criador. Ele entende que quem decide as coisas não é o faraó, não é o Potifar. Não são os irmãos que venderam ele. É o Criador. O Oreolam, que criou todo mundo. Ele é que decide todas as coisas. Ele não precisa fazer política ali. Ele fala, eu não sou nada. Sem mim, Elohim vai te dar shalom. Ele vai resolver. Pois vamos entender. E aí, o faraó, ele conta o sonho, né? E Yosef interpreta o sonho. O faraó sabe que o sonho está correto, porque quando ele teve o sonho, ele lembrou e esqueceu. Então, quando Yosef fala, ele sabe que aquela é a interpretação correta. E ele fica muito feliz. O que ele poderia fazer? Dê uma recompensa a esse homem. Qual a recompensa? Solte ele, dê uma casa para ele, dê um trabalho para ele, dê uma quantia para ele começar a vida dele. Já seria um bônus enorme. Já seria um bônus enorme. Agora, escolher ele para ser o segundo homem mais importante do Egito. Tinham pessoas ao redor do faraó que falavam bem a língua egípcia. E Yosef nem era, digamos assim, nem falava como falava aqueles que eram nativos. Então, escolher Yosef não é uma coisa lógica. Por que ele está escolhendo Yosef? Porque ele interpretou um sonho? Então, dá uma recompensa, tira ele da escravidão, mas tornar ele o segundo homem mais poderoso do Egito, um homem estrangeiro, que é escravo, naquele momento ele é escravo do Potifar, que foi difamado no Egito de forçar a mulher do Potifar, e agora, por que o faraó vai escolher ele? Qual é o motivo? A gente vai juntar as coisas no final, vocês vão entender. Diz assim, vai homem, parou, ela vadava. O faraó disse para os seus servos, Animtsa kazé, se encontra algo assim, Ish asher ruach Elohim bo, um homem onde está o Espírito de Elohim. Não foi só o sonho. Quando Yosef entrou, quem estava com Yosef? O que pairava sobre Yosef? A conexão dele com a Kadosh Baruch Hu, a presença divina. A maneira que ele falava, como saíam as palavras da boca dele. O kavod que estava sobre ele, aquela presença divina, aquela configuração. O faraó olhou isso, ele falou, onde eu vou encontrar isso? Esse homem, ele fala melhor a língua egípcia, não está saindo da realeza do Egito, não está saindo das pessoas mais, tinha um monte de gente ali que gostaria de ter esse cargo, e que se achava muito mais capacitada do que Yosef, no sentido de
conhecer a terra, saber administrar. Como é que você pega um escravo para administrar todo o Egito? Mas a presença divina nele, a maneira que ele falava. O faraó falou, eu não tenho como encontrar um homem assim. E o faraó tirou o anel, colocou nele, designando ele como segundo homem mais poderoso. O faraó, ele fala assim, disse a Yosef, veja que eu estou lhe nomeando responsável por toda a terra do Egito. Yosef estava assim. Imagine como você se sentiria numa situação dessa. Até o faraó falou, olha, preste atenção, você agora é o segundo homem mais poderoso do Egito. O segundo homem mais rico do Egito. Um dos homens mais ricos do mundo. Mas aí não vem a palavra Matzliach. E por quê, gente? Vamos agora juntar todos os pontos para entender essa situação. Veja bem, se você... A gente não está aqui para dizer coisas simplistas de que o sucesso não é riqueza, riqueza não tem nada a ver com sucesso. Não é assim. Tudo tem variáveis e depende. Nesse caso, a riqueza ela foi extremamente importante para Yosef, foi importante, é parte de ter uma bênção que vem do alto, a pessoa ter prosperidade, ter bênçãos. Então, não estamos descartando isso. Mas por que não está escrito Matzliach quando ele se tornou o segundo homem, um dos homens mais ricos do mundo? Mas tem a palavra Matzliach quando ele é escravo e preso. Esse é o ponto que a gente tem que resolver essa equação. Vamos resolver. Veja bem, preste atenção, gente. Se você fala assim, olha, quanto dura uma vida? Bem, se você guarda as mitzvot como judeu, né? Se você como um ben-noah guarda Sheva mitzvot, você está seguindo o caminho de Hashem, é eterno. Então vamos considerar a vida eterna. Para uma pessoa que guarda as mitzvot, não é nenhuma mágica, não. O Criador ele deu as mitzvot e o mundo vindouro, a eternidade, está agregada às mitzvot, não nenhuma outra coisa. Muito bem. Então, o que é uma vida eterna, o que é a eternidade, comparado, né, com 70, 100 anos? 70, 100 anos é muito pouco. Né? Ou seja, o tempo vai passando e 70, 100 anos vai sendo considerado um percentual, vai baixando, né? baixando, até que vai virar 0,000, enfim. Então, primeiro, a gente vê esse aspecto. Segundo aspecto, em hebraico não existe o verbo ter. Você fala assim, Yeshli mechonit. Eu tenho um carro. Haitali mechonit. Eu tinha um carro. Ou seja, só que não é ter. Quando eu falo Yeshli mechonit, eu estou dizendo, existe agora, no presente, existe para mim um carro. Quando eu falo Haitali mechonit, eu estou dizendo, existia para mim um carro. Está subentendido que você agora não tem. Quando você fala Yeshli mechonit, você está dizendo que agora existe um carro. Por quê? Não, porque ao invés do verbo ter, existe. Porque é temporário. Você realmente não... Aquilo não é uma coisa que vai permanecer. Porque nem o corpo que cada um de nós temos vai permanecer. Ele é perecível. Todo mundo já notou que está mudando. E vai chegar um ponto que a alma vai ter que largar esse corpo, porque ele não vai ter mais condições de operar, de agir. Então, mais cedo ou mais tarde, é uma falência do corpo, porque chegou o tempo de funcionamento dele. Então, nós não podemos colocar o termo Matzliach tendo como base só uma prosperidade nesse mundo, já que efetivamente tudo que nós vamos conquistar é temporário. A gente não vai ter isso permanentemente. Isso não quer dizer
que essa prosperidade ela não seja importante. Ela pode ser muito boa se você sabe usá-la da maneira correta e você sabe avaliá-la dentro da avaliação correta e não segundo uma avaliação equivocada, trazendo um valor acima do que ela pode lhe conceder. Muito bem. Quando Yosef ele se torna escravo, vendido pelos irmãos, uma situação de dor absurdamente grande, uma situação muito humilhante e difícil, ele não se afasta de Akadosh Baruch Hu. Ao contrário, ele se aproxima mais. E esse é o sucesso, é o Matzliach. Ele consegue concatenar as Ashgaha Pratit. Hashem está no controle de tudo. Ele vai falar para os irmãos isso mais tarde. Quando ele se revela aos irmãos, ele fala, não foram vocês que me mandaram, foi Hashem que me mandou para cá. Depois, mais na frente, ele fala, vocês tentaram me fazer um mal, mas Hashem transformou isso em bem. Então, Yosef, ele matzliach, ele entende o mecanismo da existência, ele entende que ele está numa passagem temporária e que o sucesso é ele se manter conectado com a Kadosh Baruch Hu, com Hashem, com Deus, entendendo essa Ashgaha Pratit, essa supervisão divina, que tudo está bem planejado, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, e que quando a gente pensa dessa maneira, tudo vai se transformar em algo bom para nós. Ele capta, ele é bem sucedido. A mulher vem do Potifar para tentar seduzi-lo, ele não cai na sedução dela, ele vai parar na prisão e ele é bem sucedido. Por que ele é bem sucedido? Porque ele matzliach, porque ele não se deixa levar pela força da inclinação do mal, do Yetzer Hara, ele resiste e isso leva ele à prisão, mas ele se mantém fiel a Kadosh Baruch Hu, conectado com ele, e ele matzliach na prisão, e é aliviado a situação, que é uma situação difícil. Ele foi vendido pelos irmãos, difamado pela mulher do Potifar, tratado como escravo, agora escravo prisioneiro, um escravo prisioneiro, mas ele matzliach. Ele entende a essência da vida, ele entende o significado da vida, ele entende que esse mundo ele é passageiro, ele é temporário, temos algo que cumprir nesse mundo, temos que saber qual é o propósito, mas nós precisamos estar centrados na nossa conexão com o Criador, Borei Olam, Criador do mundo, e entendendo a vontade dele, o que ele quer para nós, e estando conectado em todas as circunstâncias. Então ele se torna o homem, um dos homens mais ricos do mundo, e ele enriquece, ele fica muito rico, se casa, tem 2 filhos, e surgem então os irmãos, ele testa primeiro os irmãos, e depois se revela os irmãos, traz toda a família, reencontra o pai dele, Yaakov. O irmão dele, da parte de mãe, Benjamim, e os outros irmãos, há uma reconciliação com os irmãos, ele continua ali e ele cumpre o trabalho dele de maneira excelente. Ele fez sucesso. O que ele conquistou é muito mais do que todo o dinheiro que chegou até ele. O que ele conquistou é muito mais do que a casa que ele comprou ou as casas que ele comprou. Tudo isso foi uma brachá, uma bênção para ele. Isso faz parte de um sucesso também, mas um sucesso ligado a esse mundo, que nem recebeu o título de Matzliach, nem recebeu o título de sucesso. O grande sucesso dele
é que ele entendeu o que ele estava fazendo nesse mundo. E o grande sucesso, gente, que nós temos que captar é entender o que nós estamos fazendo aqui. É entender e aprender, através das mitzvot, como se conectar com o Criador, com a Kadosh Baruch Hu. Você não precisa de nenhum intermediário. Você só precisa falar e se conectar através das mitzvot, cumprindo as mitzvot. Se você é das nações, Shevet mitzvot, você é judeu, 603 mitzvot, e através dessas mitzvot você se reveste, você se torna apropriado, adequado para se conectar com o Criador. Então, nessa conexão, aquilo que você precisa, você vai ter brachá nesse mundo, é prometido brachá nesse mundo. É prometido, na Torá é prometido brachá nesse mundo. Eu não gosto nem de falar a palavra sucesso nesse mundo, mas é prometido prosperidade, você ser bem-sucedido, você ter um bom sustento. Isso é prometido. Se você cumpre as mitzvot, não é só pedir, você tem que fazer a vontade de Hashem. A vontade de Hashem são as mitzvot, né? Os mandamentos especificamente para as pessoas das nações Shevet mitzvot, para o povo de Deus 603 mitzvot. Então, quando você se torna uma pessoa apropriada, você também vai ter bênçãos nesse mundo, bênçãos ligadas a esse mundo. Isso é prometido. Mas o sucesso é você, o verdadeiro sucesso. Você fala, olha, essa pessoa foi bem sucedida nesse mundo. É se você sair desse mundo quando chegar a hora, que você vai sair desse mundo. Você sair conectada com a Kadosh Baruch Hu. Você sair tendo feito o que você pôde fazer. Você sair tendo compreendido por que você estava aqui. O Ramchal, ele fala que esse mundo é como um corredor e você entendeu isso, você captou isso. Até as bênçãos que você recebeu desse mundo, você aplicou e soube usar elas para o seu crescimento, a sua conexão, a sua busca, fazendo a vontade a Kadosh Baruch Hu. Aí quando você sair e você tiver conquistado tudo isso, e você sair conectado com o Criador, e sair para o mundo da luz, uma luz que nós nem imaginamos, a alegria, a felicidade, o prazer da alma, que nada nesse mundo pode dar, e você falar, Baruch Hashem, eu consegui. Aí sim, Matzliach, você conseguiu sucesso. Agora você tem continuidade. Você vai caminhar para dimensões que você nem imagina. E o prazer que você teve com isso, aquilo que você comprou, nem se compara. Com o prazer que você vai ter a partir do momento que você prosseguir, né? Já numa dimensão onde não precisa de um corpo físico. Então, nesse mundo, tem brachá, tem bênção, tem. Você tendo uma conexão boa com a Hashem, cumprindo mitzvot, tem bênção material também? Tem bênção material. As coisas vão ser boas, as coisas vão se abrir para você. Mas isso não é ainda matzliach. Isso é só para você se alegrar, para você servir a Hashem com mais alegria ainda. Lembre-se disso. O grande sucesso é você captar o que você está fazendo nesse mundo. Qual é o propósito divino para você? E você vai captar isso se você está se revestindo das instruções divinas, das mitzvot, da ordem do Criador, da vontade dele. E com desejo cada vez maior de se conectar a ele.